Outro bom dia. Vamos começar mais uma live, fazer um bate-papo muito legal. Vamos começar mais uma live, sábado, bate-papo rápido, ligeiro. O André já está presente, o Ivan também já está presente. Vamos começar. Vou enviar o convite aí para você, André, e também para o Ivan. Só um minuto. Enviado para o André. Agora é aceitar e a gente começar nosso bate-papo. E aí, Fala, Lu. Tudo bem? suave? Nossa, é isso aí, meu. Esperar o Ivan entrar. Bom, vamos começar, galera. Mais um bate-papo. Eu gosto demais de fazer essas lives, porque essas lives, para mim, é o que eu sempre converso, e até uma pergunta que depois eu vou fazer de início para o André, sobre essas questões, né, da gente tornar o nosso mundo digital hoje de forma mais séria e levar as coisas como pilares, né? Não apenas como, né, pequenas coisas que a gente faz e não faz, né? E aí deixa o negócio muito mais encorpado. Porque é o que eu sempre falo no começo da live, né? Todas essas lives que a gente realiza, que hoje, graças a Deus, já passou de um número de 140 lives, com profissionais tanto da saúde quanto da educação, elas ficam atualizadas e disponíveis tanto aqui no meu Instagram, na minha bio, quanto também no meu canal de YouTube, né? E também hoje eu faço um formato, depois de muitos pedidos aí da galera, sobre o PDF com as principais ideias, só que aí é feito por mim, com as principais ideias e perguntas dessa live, né? E também a disponibilização da própria live, né, em outros formatos, para às vezes a pessoa apresentar para o pai, para o avô, para o tio, né? E eu fiz um custo bem irrisório, tipo um apoia-se bem simples, que é R$ 10, R$ 20, só para gerar esse movimento mesmo, né? Quando a pessoa quer que eu envie o vídeo extraído, né? E também esse PDF feito por mim, né? Que eu vou fazer, né? E já tem um número de pessoas aí conseguindo aí ter acesso a isso. Então, eu acho bem legal deixar claro desde o início. Então, vamos lá, né, André? Que é Vamos isso, lá. hein, cara? Você falou para mim que era tímido, hein? Falou, putz, vai ser um Não desafio sou, cara. para mim. Um cara que ganha medalha de ouro atrás de medalha de ouro, luta com um nego grande, forte. Até mudou, porque de 5 anos para cá você mudou, hein? Sim, Tá sim, mudado. sim. Tá Treinei até mais, né? Comecei. o jeito de olhar, a Come... cara, a musculatura do Sim. rosto. Galera, se vocês conhecessem o André há 5 anos atrás, você ia falar, é um menino, A gente né? evolui, né, Luquinha? A gente evolui. Evolui, cara. E assim, muito feliz de te receber. A gente sempre faz também uma autodescrição, né, rápida, tanto minha, quanto sua, quanto do Ivan, né, que vai estar entrando aí novamente. E para ter aquelas pessoas que querem ter acesso, né, a línguas de sinais e também, né, a galera com deficiência visual, né? Então, hoje, no caso, eu estou de boné preto, com a minha barba também, sempre de barba, bem feita, só que mais comprida, né, para que a galera saiba. Tenho pele branca e estou sempre no meu escritório aqui na minha casa, onde de fundo tem vários quadros, várias estátuas, onde eu gosto muito do significado delas. E esse ambiente aqui caseiro, né, e meio que intelectual, é um local muito gostoso para mim, onde eu me sinto muito feliz em estar estudando e estar realizando esses projetos aí junto a vocês. O Ivan, no caso, né, é o meu fiel escudeiro, ele, a Jéssica, toda a equipe de Libras, né, que faz essa interpretação, torna acessível todas essas ciências, né, mega atualizadas aí. Tá de preto também, né, cabelo mais curto agora, barba mais curta, bem feito. E ele está no escritório dele, que a parede de fundo é azul, né? E é azul porque fica muito mais visível, né, para o pessoal ver a questão dos sinais. E a energia dele, sempre bem feliz, bem contente, sempre animado aí, quando a gente vai começar sempre as nossas lives. Você pode fazer também sua apresentação rapidinha, André, e aí a gente já começa fazendo as primeiras perguntas desse bate-papo nosso aí. Claro, claro. Tô de camisa verde, um blazer azul marinho, cabelo baixinho, barba baixinha,
Estou aqui no meu consultório, né? Que é um dos lugares que eu mais gosto de ficar, que é onde eu pratico, exerço minha profissão com muito amor e carinho. E é onde eu resolvi estar aqui para fazer essa live, que é onde eu me sinto bem, me sinto à vontade, né? Para falar sobre assuntos como a gente vai falar hoje, ortodontia e tudo mais. E agradecendo a oportunidade que você está me dando aí, é um prazer, cara, estar aqui contigo, parabenizar por esse trabalho que você faz, né? Quando eu vi todo o cuidado que você tem aí de fazer inclusão social, de estar preocupado com o pessoal depois ter acesso a esse material. É incrível. Já te conhecia, né? Sei da sua dessa sua busca por sempre, né, incluir todo mundo, ter esse cuidado com todos. Mas parabéns, cara. Um prazer estar aqui e poder a gente ter esse bate-papo aí. Pô, valeu pela mensagem aí, André. E também muito bonita e e eu não conheço pessoalmente, mas muito bonito o local onde você está aí, cara. O Sim, seu sim. consultório. A gente tem que tirar um pouco, né, Lucas? Muitos anos a gente conviveu com uma imagem de consultório um pouco pesada, né? Pacientes até hoje vinham ao consultório, a gente tinha aquele ambiente branco, né? Aquele ambiente que remetia ao hospital, remetia a uma coisa mais fria. E a gente e atendimento humanizado não é isso, né? A gente tem que quebrar um pouco esse clima, a gente tem que mostrar para os pacientes que tudo evolui, a odontologia evoluiu, a área da saúde evolui, e a gente consegue fazer um tratamento de qualidade, deixando o clima menos pesado e agradando aí a galera aí, enfim, mais É, leve. isso é bem importante de você falar, porque tem que ficar bem claro mesmo para as pessoas hoje, até porque hoje você ir num dentista, né, particular é uma coisa, né, numa clínica particular, você ir numa clínica, né, pelo SUS ou pela área pública, né, é outra coisa. E hoje a galera também, principalmente nesse âmbito aí particular, tem deixado cada vez mais seus consultórios assim extremamente prazerosos de se ir, né? Eu que faço também vários tipos de tratamento, né, dos dentes, né, até a questão das lentes, tudo. Sim. E também agora fiz um tratamento geral na boca, né, do meu pai, graças a Deus, que ele estava precisando muito, né, pela idade avançada dele, né? E a experiência que ele me falou é que é surreal, né? Porque hoje você chega, a energia dos médicos hoje é outra, é uma energia muito leve, muito jovem, dos médicos, dos dentistas. É uma energia muito jovem, muito leve. O ambiente tem televisão, tem um café para você poder descontrair, para você poder quebrar o gelo, né? Mas era muito, você não acha que é muito pela associação, né? Que antigamente as pessoas faziam com algo mais sério, né? Então aí a galera, às vezes, da fisioterapia e da odontologia, né, tentava puxar mais para esse lado de passar a impressão que a clínica é da mesma seriedade que uma clínica médica. Você não acha que é isso, André? Sim, sim. A parte do branco, do ambiente branco, vem lá de trás de você ter um ambiente com aparência limpa, né? Aparência estéril. Porém, a gente sabe que todos os ambientes, independente da cor, podem estar limpos e estéreis sem a necessidade do branco, né? Então, sim, remete à seriedade, mas o intuito inicial era esse. E a gente foi entendendo cada vez mais que a importância de todo o tratamento, né? O tratamento ele é muito complexo. Não envolve só você ir lá e resolver de imediato o problema da pessoa. Você tem que criar um ambiente que ela se sinta à vontade para isso. Então, não adianta eu ter um consultório com efetividade de tratamento, mas o paciente chegar com medo e ir embora com medo. Ele tem que se sentir bem, ele tem que ter uma experiência legal para que ele possa continuar tratamentos, da manutenção disso. Não, eu fui lá ao dentista, tive uma experiência ruim, fiz um procedimento e não vou mais, né? Como todas as áreas, né? Todo o trabalho da área da saúde é um trabalho contínuo, não é um trabalho único. Então, acho que toda essa experiência que a gente proporciona ao paciente também serve de estímulo para que ele continue realizando os tratamentos. Então, realizou o tratamento, depois desse tratamento tem a manutenção a cada 6 meses, uma vez por ano, sim. Pô, vou no consultório, é legal, lá eu tomo um café, como uma bolachinha, converso.
escovo meus dentes, entro para consulta, doutor me atende com tecnologia, conforto, menos dor. Então, tornando uma coisa legal, você estimula o paciente a estar sempre vindo. Não, isso que você falou, eu gostaria até de tocar, né? Porque às vezes eu vejo muita gente perguntando, né? Se hoje, pessoas mais simples, né? Mas são pessoas que precisam estar, né? Mais do que as pessoas que têm mais recurso financeiro, né? Mas essas questões de medo, de dor, hoje então você, como profissional, por exemplo, deixa bem claro que dentro de qualquer processo, né? Da odonto, né? Hoje as pessoas, elas praticamente têm dores, não têm dores, como que funciona? Eu, por exemplo, nos meus 2 processos que eu passei, eu tive dor zero, e eu gosto de deixar claro isso para as pessoas, para que elas percam o medo, né? No seu caso, que trabalha com aparelhagem, tanto metálica quanto qualquer outro tipo das mais modernas, hoje, sem dores. Sim, sim. Tudo evolui, né? A tecnologia trouxe, né, para nós da área da saúde formas de se trabalhar, né, com mais assertividade, né, com menos traumas ao organismo do paciente. Então a gente consegue ter tratamentos indolores, né? Então se faz o implante hoje, sem o paciente sentir dor alguma, né? Extrações dentárias, eu comecei a odontologia há 21 anos atrás. Quando eu comecei, estava no auge das famosas clínicas populares, né? Em que o paciente chegava na nossa cadeira tremendo de medo, quantos pacientes eu tive que acalmar antes de iniciar o atendimento, porque ele tinha passado por uma experiência de extração com dor, que o dentista sequer o anestesiou. Então, hoje não, hoje isso não existe, né? Então, hoje, nós temos evoluído cada vez mais para que todos os tipos de tratamento você tenha experiências boas. Então, tanto com relação à dor, então hoje um paciente, é inadmissível um paciente fazer qualquer procedimento com dor, né? Com toda a tecnologia, todo o conhecimento que a gente tem sobre anestésia, e outro tipo de experiência. Então, antigamente tinha aquela massinha para fazer a moldagem, né? Que o paciente odiava, dava ânsia, saía todo sujo. Hoje a gente tem tecnologia de escaneamento, que a gente tem um equipamento, parece uma filmadora, nós vamos filmando os dentes do paciente, ele vai transformando no modelo digital, sem sujar, sem dar ânsia, com tecnologia que a gente já tem o resultado de imediato, a gente pode deslocar esse modelo, mandar para um protético através de um e-mail, arquivos. Então, tudo na odontologia, a experiência tende a você ter um tratamento realmente indolor, e com conforto, não só o indolor, mas com conforto também, sem experiências ruins. Pô, legal. E qual que é a diferença, né? Porque, por exemplo, eu mesmo, quando fui te fazer a pergunta, né, referente ao meu pai, né, para estar fazendo a cirurgia, os implantes, tudo que ele precisava, primeiro que eu não sabia o que ele precisava, né? Qual que é a diferença da ortodontia? Então, você hoje não é um cirurgião. Assim, ó, a odontologia é como se fosse, por exemplo, medicina. Hoje a medicina tem as áreas da medicina. Então, ele se forma ele se forma médico, ele pode atender oftalmologia, endocrinologia, cardiologia. Então, assim, tem várias áreas dentro da medicina. A odontologia também. Então, a odontologia tem ortodontia, implantodontia, periodontia, dentística, dentre outras áreas. O que a gente faz hoje, né? Existe um velho ditado, né? Às vezes quem faz de tudo não faz nada bem feito e tudo mais. Então, nós tentamos cada vez mais nos especializar em alguma área ou em algumas áreas, para que você possa ter conhecimento sobre tudo, investimento sobre tudo, né? Se eu sou um profissional que atua em todas as áreas, como que eu tô todo mês fazendo um curso sobre alguma coisa? Odontologia hoje é muito ampla, né? Investimento, como que eu vou investir em equipamento de ponta, em tecnologia de todas as áreas? Se eu tenho uma grande clínica com vários profissionais, isso se justifica, né? Mas cada profissional hoje segue uma área distinta para que ele possa, né, fazer o melhor dentro daquela área, se destacar, né? E assim, somos muitos dentistas, né? Tem campo para todo mundo, então cada um seguindo uma área,
eu tenho certeza que trabalhando em conjunto, a gente vai sempre entregar o melhor para o paciente. Então, E no tem caso, a várias áreas, sim. ortodontia. E no caso, a ortodontia trabalha com o que hoje? No meu caso, a ortodontia, que são os aparelhos, né? Tanto os aparelhos convencionais, aqueles aparelhos fixos antigos, metálicos, né? Como a odontologia digital, que é a ortodontia nova, são os aparelhos estéticos, os alinhadores, que são plaquinhas transparentes, que o paciente usa, troca a cada 15 dias, 10 a 15 dias, dependendo o tipo de alinhador ou a marca de alinhador que ele utilizar. E ao final de um período pré-planejado pelo profissional, ele vai ter o resultado que ele veio buscar, que antes era com o aparelho fixo, muito mais tempo. Agora a gente tem um resultado mais rápido com esses alinhadores. Então, a ortodontia em geral, tá? Para você ter uma noção que a ortodontia é o posicionamento e direcionamento dos dentes dentro de uma arcada. Eu sempre brinco com os pacientes que é o seguinte: se eu tenho um carro, coloco 4 pneus novos nele, mas esse carro está desalinhado, desbalanceado. Esses pneus vão se desgastar de forma irregular, podem estourar, pode prejudicar o amortecedor, uma série de coisas. Trazendo esse exemplo para a odontologia, os pacientes que não têm uma oclusão, posicionamento e encaixe dos dentes adequados, essa mordida vai proporcionar pontos de forças não iguais, diferentes. Isso pode prejudicar restaurações, próteses. Então, aquele paciente que tem sempre um dente que quebra. Pô, André, fui no dentista, quase todo mês esse dente meu quebra. Ah, uma prótese quebra. Será que o dentista é ruim? Não, às vezes a mordida dele está desalinhada. E vai exercer uma força não correta e vai quebrar um dente. Tá? Então, a ortodontia é essa parte que nós tratamos: alinhamento, direcionamento dos dentes, para dar uma estabilidade à mordida e oclusão, tá? Trazendo ao paciente conforto e favorecendo os outros tratamentos que ele vai ter que precisar realizar, enfim. Pô, excelente, cara. É bom você ter separado as coisas, porque isso não fica claro na nossa cabeça, mesmo sendo profissionais das outras áreas da saúde. Porque, literalmente, igual você falou, hoje tem tanta coisa que a gente tem que estudar tudo e, consequentemente, a gente não consegue estudar tudo, a gente tem que focar nas nossas áreas. Essa é uma dica que eu sempre passo para o pessoal aqui: fazer amizades, conhecer pessoas. Hoje é muito importante, porque hoje no mundo, uma informação salva vidas assim absurdamente, absurdamente. E fazendo uma perguntinha mais técnica sobre essa questão da ortodontia, do trabalho que você faz, André, tem faixa etária para você estar utilizando esses tipos de aparelhos, principalmente os mais antigos, desde o extraoral, né? Quanto também os fixos mais internos, até o móvel mais interno, tem uma faixa etária, a partir de alguma idade não utiliza mais, ou não? Eu tenho Legal. 35 anos, se eu precisar, eu tenho que utilizar. E muda a estrutura. Legal, excelente pergunta. Uma das perguntas mais comuns que a gente tem no consultório. Então, qual orientação a gente dá ao paciente, tá? Nós temos, basicamente, para você entender, 2 tipos de ortodontia: a ortodontia preventiva e a ortodontia corretiva. A ortodontia preventiva, nós vamos tratar sempre o paciente na fase de crescimento, como o próprio nome fala, nós vamos prevenir. Então, a gente procura trabalhar mais problemas dentários relacionados à parte óssea. Então, quando o paciente tem a maxila, que é o ossinho superior bem apertadinho, ou quando o paciente começa, né, a dar sinais que ele vai ter excesso de crescimento mandibular, tem o osso aqui de baixo bem para frente, né, aquele queixudo, Cássio do Corinthians, né? Então, quando a gente consegue iniciar uma avaliação, e a partir de quantos anos? Hoje em dia, 5, 6 anos, tá? A gente já consegue fazer uma avaliação inicial para indicar essa ortodontia preventiva, é muito legal, né? Antigamente, a gente escutava muitos profissionais falarem: ah, espera trocar todos os dentes, aí põe aparelho, porque põe de uma vez só e tudo mais. Só que, quando o paciente troca todos os dentes, isso é um sinal que ou ele finalizou o crescimento das áreas ósseas maxila e mandíbula, que é o ossinho de cima e o ossinho de baixo, tá?
ou ele está quase para finalizar. Então, se eu tenho alguma correção para fazer com relação a isso, expansão, né, correção de classe 3, que é essa mandíbula segurar um pouquinho esse crescimento, eu fico com dificuldade. Então, hoje a ortodontia preventiva ela é fundamental. Então, começar cedo, levar o filho já para fazer avaliação, 5, 6 anos. E o limite de ortodontia para pacientes adultos, né, ou mais velhos, não existe. Hoje a gente sabe que a gente consegue, eu tenho pacientes com 50, 60 anos, 70 anos, fazendo correção ortodôntica. Óbvio que tem diferença? Tem. Eu preciso tomar um cuidado maior. A resposta do osso, a movimentação nos pacientes adultos e mais velhos, vai mudando? Vai. Mas não impede eles de tratarem, tá? Então, não tem o limite de idade, desde que tenha condição óssea adequada, tá? E a maloclusão a ser tratada, esse paciente pode ser tratado em qualquer fase. Começamos aos 5, 6 anos, tá? E o limite de idade para cima não existe hoje. Não, legal. É porque eu também vi muitos casos de amigos, né, quando eu fui fazer a utilização das lentes, né, que não quiseram colocar as lentes, né, porque eles sofriam muito dessas fraturas, né, em questão de dentes. Eles recebiam laudos, né, de que tinham bruxismos vigorosos, assim, né, e aí veio você na cabeça, porque às vezes é um tipo de solução, né, ou o bruxismo, por exemplo, dentre todas as, não sei nem se fala patologias, né, mas dentre Sim. todas as patologias, né, não é resolvido dessa forma, né? O bruxismo, cara, ele é multifatorial e a causa dele, né, não é dentária, né? O bruxismo, nós dentistas não resolvemos o bruxismo com um aparelho, com uma placa. Nós limitamos os danos causados à região bucal ou estabilizamos, tá? Porque o apertamento, ele é muscular. Ele é causado por uma tensão. Então, pacientes com estresse, ansiedade, nervosismo. A rotina nossa, então, hoje, no consultório, grande porcentagem dos pacientes chegam com o diagnóstico do bruxismo. Esse apertamento, desgaste dentário. Por quê? Vida corrida, né? Não para, celular toda hora. Eu brinco que antigamente a gente conseguia conversar, sei lá, com no máximo 10 pessoas hoje no dia. Hoje, com o WhatsApp, a gente conversa com 100, se quiser. E é muita informação, muita coisa, muitas possibilidades. E a cabeça fica maquinando. Então, hoje a tensão, vai dormir tensionado, descarrega na região bucal. Então, por exemplo, você citou casos de lente de contato. Realmente, se eu tenho uma parafunção, se eu tenho um paciente que tem bruxismo e eu não organizei essa oclusão, eu não estabilizei, cara, ele vai ranger, ele vai forçar, e se desgasta dente natural, quanto mais vai desgastar uma lente de porcelana. Então, realmente, a gente tem que tomar cuidado, tem que, antes de fazer qualquer procedimento de lente de contato ou estético, estabilizar essa oclusão, para a gente ter uma longevidade, né? Para a gente ter uma qualidade desse procedimento estético maior. Então, eu sempre indico meus pacientes, vai fazer lente de contato? Observa a oclusão, vê se está estabilizada, né? Senão, vai ter que voltar no reabilitador toda hora para ficar recolando lente, trocando lente, tá? Então, hoje, a ortodontia serve como base dessa área, assim, para a gente poder dar estabilidade aos casos dos pacientes aí. Puta, que explicação foda, hein? Foi muito foda essa explicação sua. Muito legal, cara. Não, sério, sério, sério mesmo. Porque aí mostra onde que a galera tem que organizar as coisas, né? Que foi uma pergunta, né, sobre se essa questão era corrigida por os aparelhos, né, que você trabalha, e realmente você falou uma coisa fantástica, que é deixar claro que, por exemplo, o bruxismo é multifatorial, e aí automaticamente faz as pessoas, tipo, literalmente, saber que, primeiro que na vida a gente só vai, né, atrás das coisas quando a gente é obrigado, né? Então, ouvindo isso de você, né, a galera com certeza vai buscar melhorar o estilo de vida, mesmo não querendo.
porque às vezes é um problema que realmente é vigoroso e que, meu, não vai dar certo ela fazer ir por esses caminhos. Então, isso é muito legal. Sim. Agora, a questão das vantagens, assim, dessas aparelhagens mais clássicas e mais modernas, você pode comentar um pouquinho para a galera, para todo mundo saber? Claro, claro. Então, hoje a gente tem uma diferença, a gente chama de ortodontia convencional, que são os brackets, aquelas pecinhas metálicas coladas aos dentes, que unidas ao fio metálico fazem a movimentação dos dentes. Então, a gente chama de ortodontia convencional, que já vem sendo utilizada há anos, né? E não é o futuro, já é uma realidade, a ortodontia digital, que são os alinhadores, que são as plaquinhas transparentes, né? Que fazem a mesma movimentação que o aparelho fixo convencional faz, só que com uma assertividade maior, com uma previsibilidade maior. E com isso a gente ganha tempo. Então, como que se desenvolveu os alinhadores? A queixa principal de todos os pacientes que usavam aparelho fixo, quais eram? André, vou pôr o aparelho, é feio, machuca, não posso sair para jantar que eu fico preocupado se tem comida no meu dente, não consigo escovar direito, minha gengiva inflama, sangra. Então, a gente tinha muitas queixas com relação ao aparelho. Até hoje, tem pacientes que chegam aqui e falam, doutor, não me fala de aparelho que eu não vou colocar. Não, eu já tô velho para isso. Hoje a gente vive a era das redes sociais, toda hora tirando foto, fazendo vídeo. Não quero aparecer de aparelho. Então, foram pegando essas queixas, aliado, né, à tecnologia que foi avançando, estudo de casos, programação de movimentação, e foram desenvolvidos os alinhadores, que nada mais são, né, do que placas transparentes, que dentro dessas placas são programadas movimentações, né, individualizadas de cada dente, tá? Que, por serem pré-programadas e individualizadas, vão fazer com que eu tenha um tratamento mais efetivo e mais rápido. A ortodontia convencional, eu tenho um fio só para movimentar todos os dentes. Então, eu tenho que respeitar uma sequência. Às vezes, a força excede ou não chega ao ponto ideal. E com a ortodontia digital, eu coloco a força exata no momento exato para o paciente. Então, ele vai fazendo a troca de plaquinhas. Então, um tratamento que demoraria 1 ano e meio de aparelho fixo, hoje demora 7 meses com um alinhador. Caiu pela O metade. paciente, um paciente que não conseguia sorrir de aparelho fixo, ele sorri de alinhador, porque o alinhador é transparente. O paciente que tinha problema de escovação, de higienização, de passar um fio dental, gengiva inflamada com o aparelho fixo, hoje ele tira o alinhador para escovar e faz a escovação como eu, como você, que não usamos o aparelho. Ele quer comer, ele tem liberdade para comer. Ah, quero comer uma pipoca, quero comer um torresminho. Enfim, tudo que às vezes o aparelho te limita, você vai tirar o alinhador para se alimentar. Ele te dá liberdade. Então, só tem vantagens. Tá? Então, hoje os alinhadores são uma realidade. E eu digo que no futuro muito próximo, todos os tratamentos ortodônticos, 80% vão ser alinhadores. Ninguém vai Olha, mais querer ir para a ortodontia convencional. Só uma ressalva. Alguns casos, né, específicos, principalmente casos cirúrgicos, são casos bem complexos, a gente ainda trata com aparelho fixo, que pós-cirurgia a gente precisa desse aparelho fixo para fazer estabilização e algumas movimentações pontuais, mas a maioria dos casos hoje a gente trata tranquilamente com alinhadores, com resultados de casos maravilhosos. Tá? pô, Então, legal. hoje já é a realidade, a ortodontia digital, os alinhadores transparentes, e a ortodontia fixa está ficando um pouquinho de lado. Pô, legal, porque tem umas perguntas interessantes da Cristiane e da Mariana aqui que elas estão fazendo, que é com relação a isso, né? O tempo, né, que é o que você explicou, né, de uso. E é legal que você falou que é sempre bom estar levando de forma contínua e fazendo as trocas, quanto também a questão da contenção, que a Mariana perguntou, né? Se depois da utilização utiliza, que deve ser diferente, né? Contenção é uma coisa, né? Sim, o que é a contenção?
Nosso corpo, ele é muito dinâmico, né? Vou entrar um pouquinho aí na sua área. Fiz 1 ano de academia, fiquei com o shape top. Posso parar? Se eu parar de ir na academia 6 meses, o que vai acontecer? É igual Vai você falou mudar, da né? troca, né, de 15 em 15 dias, que eu achei curta, mas eu achei real se Sim, tratando de saúde, porque a gente parou 2 semanas de fazer tonificação muscular ou uma arte marcial. Meu, zerou, sim. zerou. Então, o que acontece? O nosso corpo, ele é muito dinâmico e imutável. Quando nós terminamos um tratamento ortodôntico, não quer dizer que você tem que usar o aparelho para a vida inteira, tá? Na Uhum. literatura, o que a literatura me fala? Porque tudo que a gente vai falar hoje, a gente tem que se basear em literatura, correto? Eu não posso falar da minha cabeça, mas na literatura fala que após o tratamento ortodôntico, eu preciso de um período mínimo de 6 meses com contenções, sejam elas placas móveis ou barrinhas fixas atrás dos dentes, imobilizando ou segurando esses dentes na mesma posição, para que eu tenha uma estabilização óssea em volta das minhas raízes e que o tratamento fique estável, correto? Perfeito. Isso é o que está na literatura. Agora, o estável da literatura fala muito sobre mordida, sobre encaixe, sobre o que é saudável. O estável para a relação estética do paciente quer dizer aquele dente retinho que não andou nem 1 milímetro. Esse é o estável para o paciente. Por quê? Porque o nosso corpo ele sofre adaptação, né? Então, por que a gente tem ruga? Porque a gente vai perdendo tecido de suporte e as ruguinhas vão aparecendo. Por que os dentes vão se movimentando? Porque a gente também vai perdendo estrutura de suporte e eles vão se acomodar. Então, hoje, para a gente não ter essa movimentação indesejada do paciente, a gente orienta usar as contenções, que são placas transparentes, para dormir, né? Que funcionam também hoje como placas de bruxismo, como eu falei que muita gente tem hoje. Então, esse paciente usa essa plaquinha para dormir e vai ter estável a mordida dele o tempo que ele quiser. Então, as contenções hoje são fundamentais para eu manter um tratamento estável. 6 meses para eu ter estabilidade de saúde e o resto da vida, se eu quiser, os meus dentes milimetricamente retinhos. Legal, muito bom, né? Porque a gente também fez uma live com a galera da Clínica do Sono aqui. Meu, que Legal. live sensacional para falar os efeitos, cara, de que acontecem no sono, durante todo o período de sono aqui, de pessoas, até pessoas saudáveis, o tanto de irregularidade que Nossa, acontece por causa dessa questão que você falou assim, individualidade. E individualidade mutável e imutável assim, constante, a cada semana, a cada 15 dias. Mas como que uma consulta, André? Uma consulta hoje ela é feita com esses pacientes, por exemplo, que vão usar os alinhadores transparentes, tudo. sim. Ó, a consulta ela é feita da seguinte maneira. Primeiro ponto da consulta, tá? É como eu trabalho, é primeira coisa que eu faço, o paciente chegou aqui, eu sento ele na cadeira e falo, vamos bater um papo? Me conta sua queixa principal. Me conta o que te incomoda. Me conta o que te trouxe aqui. Esse, na minha opinião, na minha visão como profissional, é o ponto mais importante de qualquer consulta. Antigamente eu trabalhava muito assim, o paciente chegava, eu sentava, já ia deitando ele na cadeira, já ia observando a oclusão, já ia observando o posicionamento dentário. E, cara, nós estamos tratando um ser humano, né? Não estou pondo um equipamento lá e vendo o defeito, né? Então eu preciso ouvir esse paciente, preciso saber o que incomoda ele. Eu não tenho que impor o que eu acho bonito, né, na boca do meu paciente, né? Como, por exemplo, tem pacientes que acham lindo ter um diastema, que é aquele espacinho no meio do dente. Vai eu, o ortodontista, fala, tem que fechar esse espaço. Não. Então, o primeiro passo, eu vou ouvir o meu paciente. Depois que eu ouvi ele, que eu colhi a queixa principal dele, aí eu vou para os exames que eu preciso, né? Para, aliado a essa minha queixa principal, chegar primeiro a um diagnóstico e depois montar um planejamento. Então, quais são esses exames? Então, eu vou fazer o escaneamento, que é como se eu filmasse esses dentes do paciente, produzisse um modelo digital. O que isso vai me
ajudar? Eu olhando os dentes na boca do paciente, eu não posso manipular, né? Não posso pegar esse paciente, virar de cabeça para baixo, olhar por dentro, por fora, não. Então, eu pego o meu escaneamento e vou estudar. Vou ver qual dente está de fora de posição, qual dente está com contato maior do que o outro, tá? Vou observar possibilidades. Associado a radiografias, então, vou pedir uma radiografia desse meu paciente, tá? Aqui no consultório a gente tem os aparelhos de radiografia à disposição, então eu já faço aqui no consultório também essa radiografia. Eu vou observar a parte óssea, porque o que eu, como ortodontista, movimento é a raiz que está presa no osso ali, né? Sim. Então, vou observar como é que está, vou fazer fotos desse meu paciente, né? Tanto para ter um comparativo de evolução no meu tratamento, como também ajudar no meu diagnóstico, observar, olhar. Quantas vezes a gente olha de primeira e olhando depois com calma, né? Sem aquela pressão do momento, a gente observa de forma diferente. Então, eu pego esse conjunto. Queixa principal, radiografias, escaneamento e fotos. E aí, vou passar uma prévia orientação a esse meu paciente, tá? Baseado no que eu vi naquele primeiro momento. Vou dar uma ideia de tratamento para ele e vou pedir um tempo, questão de um dia, para sentar com calma e executar um planejamento que seria mais indicado para ele. Após isso, eu sento, observo tudo e vou pensando as possibilidades. Fechei um plano de tratamento legal que vai se enquadrar esse paciente, eu chamo ele de volta ao consultório e passo esse plano de tratamento para ele. Ó, você vai ter que usar alinhador por 1 ano, por 7 meses, né? Ou o seu caso não é alinhamento, seu caso é cirúrgico, e assim por diante. Ó, tem que tratar a primeira parte básica, que a gente não inicia um tratamento ortodôntico sem a parte básica de saúde, tá beleza. Como um cara que vai à academia, né? Você vai treinar o cara lá, o cara chega para você e fala, Lucas, eu quero fazer personal contigo. Você fala, cara, beleza, preciso de um check-up seu. Senão eu tô te dando um treino aí no meio do treino, você infarta aí, o que acontece, né? Então, primeiramente, a gente precisa que a saúde bucal desse paciente esteja correta. Sem cárie, gengiva saudável, né? Então, a gente orienta o paciente caso ele tiver essa necessidade básica. E aí, com todo esse círculo fechado, aí a gente pode iniciar um tratamento nesse paciente. E hoje você tem muitos que fazem esse tipo de tratamento, ou mais do metálico convencional, ou do metálico convencional já nem tem? Ó, mudou muito, Lucas. Para você ter uma ideia, até meio do ano passado, o meu consultório era basicamente 70% convencional, 30% alinhadores estéticos. Hoje, dezembro de 2023, inverteu. É 70% alinhadores estéticos e 30% convencional. Tá? Porque eu sempre falo o seguinte, eu tenho que dar ao meu paciente toda a disposição do que tem de mais moderno, do que tem de melhor. Só que eu também estou aqui para tratar o paciente. Eu tenho que promover saúde. Então, tratar. Mas naquele momento ele não tem a condição de fazer o tratamento com alinhador, eu tenho que passar outra opção a ele, né? Porque eu estou aqui para tratar paciente, não estou aqui como vendedor de tratamento. Então, eu ainda dou essa opção do tratamento convencional. Mas, hoje, o que eu vejo como melhor, o que eu vejo como mais efetivo para o paciente são os alinhadores. Por isso, essa mudança para 70% dos pacientes com alinhadores. Pô, perfeito. Bom que você já responde várias perguntas aí, que você trabalha com esses dois tipos, né? E até mesmo quando a pessoa não tem a condição inicial, você faz um trabalho aí de indicação, acompanhamento aí, bem forte para a pessoa, preventiva, né? Até ela conseguir ter essa condição, né? E um dos desejos que a galera costuma sempre fazer constantemente, e aí eu quero saber se pode fazer isso atrelado a todo esse tratamento, é a questão de clareamento também. Igual eu falei das lentes, né? Mas não precisa ser só das lentes, do clareamento em si, mais simples. Ele consegue fazer com esse tipo de aparelhagem, principalmente a fixa?
Sim, ó, uma das coisas que a gente mais escuta aqui no consultório, doutor, posso fazer clareamento durante o meu tratamento? Então, assim, com aparelho fixo, convencional, poder, ele pode, né? É o mais indicado? Não, porque ele não vai ter um resultado estético satisfatório. Eu vou ter uma peça metálica colada no centro do dente dele. O que isso vai trazer de satisfação para ele? Nada. Então, é um investimento que ele vai fazer naquele momento que não vai colher frutos. Então, eu não indico, tá? Mas não impede que ele possa fazer. Com os alinhadores, eu digo que é a maneira perfeita, porque o paciente já tem que usar as placas bem orientado, da maneira correta, com o gel correto. Você consegue fazer esse clareamento durante o tratamento. E aí, ao final, você tem um resultado estético perfeito. Seu dente bem posicionado e numa cor mais clarinha. Oh, excelente. Ah, mas bom que a galera já fica ciente, né? Que é só na questão do fixo, né? Sim. Mas nos outros ela pode clarear tranquilamente, né? Pode, tranquilamente, cara. Não só pode, como eu falo que deve, né? Aumenta a autoestima do paciente, dá um resultado estético legal. E sorriso é o cartão de visita, né, Luquinha? Quanto Nossa. mais branquinho e bonito, Ajuda na lataria. ajuda. Muito, muito. Mas a pergunta também é com relação a valores, né? Para a gente já ir para os finalmente, Sandra. Que olha Tá. como que passa voando, né? O Passa. bate-papo. Já Legal, vai né? faltar Legal, 5 gostoso. minutos para acabar, mas Sim. top. A última Não, pergunta que eu quero fazer para você, porque a galera também gosta de saber tá. disso. Até mesmo para se orientar, sabe? Porque, Sim. igual eu comentei contigo, né? Sobre o procedimento no meu pai, né? E você falou, pô, cara, legal você ter falado comigo, porque aí a gente vai tendo visões, né? Do que o Sim. pessoal né, tá cobrando, tá fazendo, tudo. E Sim. é para fim de crescimento mesmo e de expansão de produtos né, Legal. diferentes, né? Então, Legal. a questão dos seus tratamentos, seja fixo, móvel, o mais moderno, o mais tradicional, valores, essa questão de valores, para a galera ter uma noção. Eu sempre falo ao meu paciente que os tratamentos com alinhadores, eles compensam muito mais do que o aparelho fixo. Por quê? Apesar de inicialmente, quando você passa valores para o paciente e fala, doutor, mas o valor é mais alto do que o convencional, todo o tratamento com alinhador é um valor fechado, tá? Então, assim, ele aparenta ser mais alto porque ele é um valor fechado. Uhum. Porém, no aparelho fixo convencional, a gente está cansado de ver pacientes com 10 anos de aparelho fixo, 15 anos de aparelho fixo. Não acontece aqui no consultório, mas acontece. Então, se você colocar isso somado, o tempo maior você vai gastar mais, né? Como, por exemplo, se eu te falar assim, Lucas, você vai construir sua casa hoje. Como que você quer pagar o pedreiro? Você quer pagar por empreito ou você vai pagar ele por dia? Você Ah, vai pagar... boa. Porque se você pagar ele por dia, ele vai demorar o tempo que ele quiser para construir sua casa, entendeu? Então, eu sempre dou um exemplo. Falo, cara, o aparelho fixo hoje, ele aparenta ser mais barato, né? Mas não é. Então, hoje, a ortodontia com alinhadores, ela te dá essa garantia de você saber o quanto você vai gastar para o seu tratamento previamente, com formas de parcelamento muito bacana para o paciente. Os valores dependem um pouquinho da individualidade e tempo de tratamento de cada paciente, mas eu posso afirmar com toda certeza que a ortodontia com alinhadores ela é muito mais barata do que a fixa. Até pelos riscos, né? De você, durante a ortodontia fixa, cárie, problema gengival, perda de estrutura óssea, uma série de fatores, também prejuízos biológicos, né? Então, a ortodontia com alinhadores é muito mais vantajosa financeiramente. Pô, Andrezão, cara, obrigado demais por você ter Obrigado a feito essa você. live comigo, cara. Vai ter uma live interessante também. Agora eu vou fazer com. Depois eu passo a data e a arte, até mesmo para você Claro. saber, com um cara que faz administração, sabe, de carreira, principalmente da galera da odontologia, sabe? Cara, é Show. sensacional. Sensacional, porque ele ensina muito sobre isso, né? Sobre a galera, primeiramente, né? Porque a gente, profissionais da saúde, não tem matérias
voltadas, né, a negócios, a ADM e a contábeis nas nossas grades de faculdade. Então a gente acaba saindo despreparado, né, e acaba deixando muitos pontos, né, na nossa carreira, né, escapar nas nossas mãos, né, igual ele comentou, né, comigo, da questão, né, dos dentistas muitas vezes ficarem despreparados porque está num modo operante muito antigo de fazer negócios, como, por exemplo, não se preocupar com o retorno do cliente ou não marcar, de fato, sendo Passei que por isso. tem que ter toda essa abordagem que você falou, né? Você não sente isso? Você não sentiu isso nos primeiros anos de formado? Passei por isso, Lucas. Passei. Faz toda a diferença, cara. Vou querer assistir, vou querer participar, porque, pô, é um assunto muito top. Faz muita diferença na nossa vida profissional, cara. Então vai Muito legal. ser muito legal. E aí a gente vai trazer ele aí para fazer esse bate-papo. Porque tudo que foi dito aqui, cara, só mostra o quanto que é importante, né? Igual você falou, né? A importância de fazer um tratamento ortodôntico, né? Você não acha? Sim, sim, sim. Hoje em dia é fundamental, cara. Fundamental. Tudo é base, né? Então, a ortodontia, você vai regular a sua mordida para você poder ter uma estabilidade e a longo prazo para não perder os tratamentos que é feito. Levando isso para o seu consultório, se você não tem uma base administrativa forte, não adianta nada você trabalhar igual um condenado. Você vai estar como se tivesse cavucando, tirando com a colher e o outro voltando com a pá, né? Então, acho que está certo. Acho que toda área tendo uma base forte, você evolui. Não, legal, legal. Então, galera, é isso. A live ela fica gravada aqui na nossa bio. Agradeço aí o Ivan por fazer full time aí esse trabalho de intérprete, tornar isso conteúdo acessível. Se vocês quiserem, disponível em vídeo, né, para vocês terem no seu notebook à parte e também em PDF, me solicita. A gente é um canal aberto assim, de amor assim para com as nossas áreas. O André também, se Sim. quiser saber qualquer tipo de produto ou dica mesmo, informação como eu, né? Fui até ele e ele me solucionou assim muito rápido essa orientação para estar ajudando a saúde do meu pai, que hoje, graças a Deus, está muito bem. E a gente vai para cima, vai com tudo. Desejo a todos aí um ótimo final de semana. Um ótimo final de semana aí para você, Andrezão, para toda a sua família. E vamos sempre fortes, hein? Obrigado pelo convite. Maravilhoso participar contigo. Conta sempre comigo aí, Lucas. Combinado. Grande abraço aí, galera. Vamos para cima. Valeu. Abraço. Boa. Força.